Como ele chegou aqui? Ele era um de 7 irmãos. Aprendeu a importância de compartilhar. Com a mãe, aprendeu a disciplina, curando sua asma, nadando em águas geladas. Com o pai, aprendeu a pensar grande. Se mudou para a Suíça, Alemanha e Bélgica. Quando completou 18 anos, sua família voltou para o Brasil. E ele ficou na Europa, com o irmão mais velho e a metade do dinheiro. Começou a vender apólices de seguro de porta em porta. Aos 23 anos, leu em uma revista brasileira sobre a corrida pelo ouro na Amazônia. E foi para lá. Dois joalheiros lhe emprestaram $500 mil para comprar ouro. Depois de 15 meses, ele negociou $60 milhões e teve um lucro de $6 milhões. $6 milhões, 23 anos de idade. Ele devia ter ido para a praia, certo? Errado. Ao invés disso, ele decidiu construir uma máquina maluca no meio da Amazônia. Seu instinto o ajudou a encontrar uma mina muito rica entre mais de 100. Mas para produzir ouro no meio da Amazônia, é necessária uma operação de guerra. Para suprir comida, água, energia, combustível, é preciso colocar em prática uma visão holística. Ele pôs em produção 12 minas de ouro, prata e ferro a partir do zero. De 1980 até 2000, ele fez negócios em todo o mundo. Ele fez investidores ganharem $20 bilhões e ficou com $1 bilhão de lucro para ele. Aprendeu importantes lições. Como identificar mega tendências, encontrar ativos únicos de recursos naturais, integrar projetos, arbitrar ineficiências, ser autossuficiente. O que sempre fizemos e continuamos fazendo até hoje é grande escala, de longo prazo, eficiente, estado da arte, transformacional, responsável. Em 2000, ele decidiu focar no Brasil e formar parcerias estratégicas com grandes conglomerados internacionais para implementar negócios eficientes e competitivos no estado da arte e construir um novo Brasil, por amar seu país e sua gente. Em 2013, como eu tinha 5 empresas listadas na Bolsa, comecei a ter problema na empresa de petróleo, porque, infelizmente, os resultados, na exploração não correspondiam aos estudos. Descobrimos petróleo, sim, mas os poços não tinham a produtividade que a gente imaginava. E quando você tem 5 empresas listadas na Bolsa, acontece aquele fenômeno da corrida bancária. Você perde a confiança nenhuma e todas as outras começam a colapsar e você perde muito valor. Então, o que eu fiz nos últimos 4 anos? Eu preferi abrir mão do meu patrimônio para não deixar esses projetos estruturantes, disruptivos para o Brasil. Quando eu falo disruptivos, é porque eles são mega eficientes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que foi feito. Mas eu abri mão do meu patrimônio, chamei novos parceiros, não deixei um centavo de dívida com o BNDES, como quiseram repetir tantas vezes. O curioso é que, de fato, foi liberado recursos para empresários, onde não obrigaram que ele assinasse com os avais do seu patrimônio. No meu caso, eu não só assinei os empréstimos com aval de todo o meu patrimônio, mas eu também tinha bancos privados aos quais existia um seguro, onde foi pago 1,5%. Então, eu tinha o seguro do seguro. Então, no meu caso, dos meus projetos, não teve um centavo de dinheiro público operando nos projetos. Isso é muito importante e engraçado, né? Quando você começa a fracassar, principalmente nessa escala, eu de repente, me tornei empresário do PT. O governo, na época, em 2008, da OGX, 15 dias antes do leilão do pré-sal, tirou os blocos do pré-sal. Não tive a oportunidade de botar a mão nesses blocos. Os campeões brasileiros que tiveram acesso ao dinheiro do BNDES, sim,
esses tiveram recursos sem aval pessoal das pessoas. O meu patrimônio foi diminuído porque eu cumpri todas as exigências e, nesse processo, para não deixar projetos dessa natureza afundarem, eu busquei novos sócios e esses projetos hoje continuam com o mesmo nível de funcionários, porque esses projetos aqui iam servir parte para mim, porque eu precisava usar eles na parte de mineração, mas, essencialmente, eles servem para o Brasil, servem para todos vocês terem um Brasil mais eficiente. Então, para dar uma perspectiva para vocês dos projetos e uma noção de escala, passa aí o vídeo da comparação, Raul, por favor. Um país de grandes dimensões, com investimentos de grande porte, números que expressam a grandiosidade das ações do Grupo EBX no Brasil. A OGX tem blocos marítimos que equivalem ao tamanho da Bélgica. Já perfurou cerca de 220 quilômetros de rochas sedimentares, quase a distância entre Paris e Bruxelas. A OSX apoia as operações da OGX. Terá a maior unidade de construção naval das Américas e também o maior guindaste naval das Américas, o Golias. São 125 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. Os FPSOs da OSX são gigantescos. No convés, caberiam 2.100 Ferraris. Outra empresa que tem a grandeza no DNA é a MPX. O gerador da usina de P100 pesa, sozinho, 270 toneladas, metade do peso do Airbus 380, o maior avião de passageiros do mundo. As caldeiras das termoelétricas da MPX têm 60 metros de altura, mesmo tamanho do Taj Mahal, na Índia. A capacidade de geração de energia elétrica em instalação é de 3.000 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 16 milhões de residências. A MPX tem 14.000 megawatts em projetos licenciados, que são 1,5 vezes a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores usinas geradoras de energia do mundo. A MMX também impressiona com seu tamanho. O túnel de ligação do Superporto Sudeste tem 20 metros de largura, 11 metros de altura e capaz de movimentar 100 milhões de toneladas por ano de minério. A extensão do túnel é de 1.740 metros, metade da ponte Golden Gate em São Francisco, na Califórnia. Agora, se o assunto é grandiosidade, veja o porte da LLX. O Superporto do Açu tem 90 quilômetros quadrados de retroárea para instalação de indústrias. É 1,5 vezes o tamanho da ilha de Manhattan. O Superporto vai receber os supernavios Chinamax, que podem carregar 400.000 toneladas de minério. É o mesmo peso de 400.000 carros populares. O quebra-mar que protege os navios no Superporto terá 23 metros de altura, 1,3 quilômetros de extensão, e na sua construção vão ser usados 1,8 milhão de metros cúbicos de pedras, o equivalente ao pão de açúcar. Os canais de dragagem do Superporto terão 76 quilômetros. É a mesma extensão dos canais de Amsterdã e quase o dobro dos de Veneza. Realizações gigantescas, obras grandiosas que levam tempo para ficar prontas e estão sendo feitas em tempo recorde. Números impactantes que refletem a magnitude do Brasil e da nossa ambição. Um futuro de transformações e conquistas. Esta é a marca do Grupo EBX. Muito bem. Está tudo funcionando. Como eu disse, nós empresários no Brasil sofremos com crises. Eu tenho 62, estou aqui com uma disposição de um garotão de 33,5 e posso dizer a vocês que o potencial que o Brasil tem nas áreas onde o Brasil sempre funcionou e onde eu atuei, que é mineração, né? Ouro, minério de ferro,
grafita que vai gerar o grafeno, que se fala tanto aí, os políticos falam, eu não quero citar nome do político porque eu não sou político. Eu sou um brasileiro que, meu pai já, a família sempre foi apolítica. A gente sabe construir projetos que servem o Brasil, tá? No fundo, servem a todos vocês, porque o que eu sei fazer é projetos assim que dão choque de eficiência para o Brasil. Eu fiz isso no Porto do Açu, que hoje já absorveu 80 bilhões de reais de investimento, e o pré-sal que está sendo desenvolvido, e eu não sei quantos de vocês têm uma noção da riqueza do pré-sal que está para vir aí, mas o Brasil, com o programa dos leilões que vão acontecer até o final do ano, só na venda de algumas concessões vai botar em caixa 100 bilhões de reais. E esses 100 bilhões de reais no caixa do governo vão provocar praticamente 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de reais de investimentos no pré-sal, transformando o Brasil até 2030 entre os 4 maiores produtores de petróleo do mundo. Me dá uma visão aqui rapidamente do pré-sal, porque no Brasil nós somos muito mal informados da riqueza que temos. Todos vocês devem ter ouvido, ou talvez não, do polígono do pré-sal. Os políticos chegaram lá e fizeram esse desenho aqui, essa marca em volta dessa área, que se chama o polígono do pré-sal. As descobertas são tão gigantes que, se vocês perceberem, no início os campos eram todos chamados pelo nome de peixes. Muito bem, são tantos campos que não tem mais nome de peixe. Então começou a ter nome aqui, gato do mato, lebre, canguru, não são nome de peixe. Nós estamos falando aqui, vocês já devem ter ouvido, ou os que ouviram, que o Paulo Guedes, num desses discursos, falou que nós temos no Brasil uma Arábia Saudita no pré-sal. Ouviram? Alguém ouviu isso, por acaso? Muito bem. Esse leilão que acontece até o final do ano vai provocar esses 2 trilhões de investimento no pré-sal. Talvez mais da metade disso vai ser feito por empresas estrangeiras que hoje podem operar no pré-sal. E o Açu foi desenhado para atender exatamente isso, né? E o mais fascinante, que aí, por que o Brasil é um dos melhores, ou o melhor país do mundo para se empreender, é que essa riqueza do pré-sal, se você fazer a comparação com agro é pop, agro é tech, agro não sei o quê, isso aqui é 5 vezes mais que a água agrícola, tá? E as empresas multinacionais, junto com o fenomenal sucesso da Petrobras, que para isso tem que se tirar o chapéu, os técnicos da Petrobras, nós brasileiros devemos ter muito orgulho, é quase como ir para a Lua, né? Você produzir petróleo em águas ultraprofundas, e o Açu serve como a retaguarda para você fazer tudo isso acontecer. E por isso ele foi desenhado assim, nessa escala, com essa eficiência, todo privado. Então, por que o futuro é tão fantástico na área petrolífera? Quer dizer, eu sempre operei no Brasil que sempre deu certo. Existe o Brasil que exporta em dólar minérios, produtos agrícolas, e agora essa gigantesca evolução aí e aumento de produção na área do petróleo. E o mais importante, que com certeza vocês também não sabem, uma coisa é você produzir petróleo que está hoje a 60 e tantos dólares, a 40 dólares. Mas não, esse petróleo do Brasil, quer dizer, de novo, a bênção de Deus, a produtividade dele é tão extraordinária que a Petrobras extrai hoje um barril de petróleo a 7 dólares. Eu acho que a maior parte das pessoas aqui não sabiam. Ou seja, uma coisa é você ter petróleo. No caso da OGX, os meus campos eram campos do pós-sal e a produtividade não dava nem 5 mil barris por dia. Esses campos da Petrobras têm um mínimo de 30 mil barris por dia, por poço. Então é a bênção de Deus, a Petrobras vai ter grande parte disso, e nós brasileiros todos, mesmo com a grande parte tendo sido vendida para empresas estrangeiras, se você calcular o royalty, mais impostos, mais mão de obra, 80% da riqueza fica aqui. E nós não temos equipes técnicas suficientes, nem recursos para tirar esse petróleo.
porque em 2030 a era do petróleo acabou. A partir daí você chegou no consumo máximo de petróleo no mundo e a partir daí é uma curva declinante. Carros elétricos, blá, 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 blá. Enfim, o Açul serve para ajudar a fazer esse maciço investimento acontecer na frente de um Brasil que a maior parte de vocês não conhece. A gente fala, como eu já falei, da agricultura, mas e o petróleo do pré-sal? Então, eu só queria deixar aqui, se é para eu deixar alguma mensagem, é que o que está para vir aí é extraordinário. E o petróleo vai ser, se falamos de 2 trilhões de dólares, nós estamos falando, dividido até 2030, são 11 anos, vamos falar que sejam 10 anos, são 200 bilhões de reais de investimento, né, que é praticamente 3% do PIB só da área do petróleo, tá certo? E com produto que vai ser gerado disso, que custa $7 para você tirar. Okay? Obviamente tem que fazer um investimento maciço, mas se imaginamos para o futuro o petróleo cair para $40, a $7 de custo de produção, não vamos poder viver disso. Só que a gente tem que deixar os estrangeiros fazer também, porque sozinho sentar em cima disso não adianta nada. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, vamos aproveitar aqui esse embalo e gostaria que todos entendessem que essa riqueza do Brasil é uma realidade extraordinária. Raul, o que eu tinha mais para mostrar aqui, por favor? Bom, eu havia dito que eu peguei esses meus ativos do passado, deixei novos grupos entrarem, acertei minhas dívidas, a maior parte das minhas dívidas, todas acertadas, para voltar, porque como vários empresários de vocês aqui, a gente não pode ter no Brasil essa cultura de eu falhei. Falhou, levanta, faz de novo. É difícil mesmo. Para mim, eu fui com muita... Eu achei que com tanto sucesso, não sei se vocês conhecem a palavra hubris, né, em latim, que quer dizer autoconfiança demais, depois de ter construído 12 minas no mundo afora, por que eu ia errar exatamente no petróleo? Então, eu ouvi de algumas palestras aqui que realmente uma das partes mais difíceis no Brasil, e aconteceu comigo, é você medir a qualidade e a honestidade da sua equipe. Eu tive problemas de, enfim, honestidade, caráter das pessoas, e mesmo com o meu conceito 360 graus de empreender, porque eu sou bom, eu sei fazer, eu domino várias dessas engenharias aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas nos meus negócios, eu faço questão de analisar se eu estou checando cada uma dessas áreas. Porque, então, onde eu falhei? Engenharia de pessoas. Mesmo com auditorias externas, conselhos independentes, se tem um grupo de gente desonesta, você infelizmente, vai ter um grave problema. Porque uma crise do jeito que eu tive no meu grupo, de você destruir tanta riqueza ou passar ele para os novos compradores dos meus ativos, é porque foi de dentro para fora. Não foi de fora para dentro. De fora para dentro foi depois quando a ação, obviamente, começou a colapsar e aí se criou uma bola de neve dificílima de parar. Não sei no mundo se tem um outro grupo que teve tantas empresas simultaneamente listadas, com projetos estruturantes, disruptivos, né? Como fizemos. Mas a essência dos projetos, e aqui tem se pegarmos aqui a engenharia financeira, na engenharia financeira você tem que estudar se seu projeto realmente fica em pé. E eu, ao contrário de que muita gente acha que eu gosto de risco, eu detesto risco. Eu detesto risco. Eu prefiro gastar os primeiros 1, 2, 3, até 10% do dinheiro que eu tenha para investir, antes estudar até o mínimo detalhe se tudo fica em pé. E aí, obviamente, a engenharia jurídica é muito importante, ambiental, social, né? Projetos dessa natureza que a gente opera, você tem que ser bom nisso, saúde e segurança, logística, obviamente, é um pilar essencial. No Brasil, as pessoas... Muitos empresários, até grandes, eles falam assim, chama o caminhão. Espera aí, mas você pode, eventualmente, chamar o caminhão que possa vir a funcionar a gás.
com tanto petróleo e gás que vai vir aqui, e o governo já pegou essa linha também, que, né, queremos fazer uma revolução de custo, podendo fazer ônibus, caminhões funcionarem a gás, né? Acredito que isso vai ser ótimo. No Rio de Janeiro, não fosse o gás, os táxis não estariam ganhando dinheiro, só para dar um exemplo, né? E, obviamente, em volta disso, permeia pensar grande, que eu tive o privilégio de ter um pai que sempre pensou grande. Então, isso é sorte. Se você tem um pai que pensa grande, você está em casa, você pode beliscar ele, você vê que ele é mortal também, então, se ele faz, por que eu não posso fazer? Até porque eu tive, graças a Deus, eu não herdei dinheiro, mas herdei uma educação muito especial. Pitada de sorte? Sim. Se você entrar num ciclo mundial de crescimento, dependendo do que você está fazendo, isso aí não depende de você, né? São fatores externos. Stop loss. Muitas vezes empresários não sabem, se apaixonam pelo negócio, não sabem parar. Tem que saber parar. Você tem um limite de tolerância ali que você tem que ter a disciplina de parar o seu negócio. Para e tenta de novo. Muita gente fala, não sei fazer outra coisa. Paciência. Você tem que ter essa disciplina de saber parar, enxergar que a concorrência vai te engolir, porque você não é tão eficiente quanto o outro. Eu acho que isso é um dilema de muitas empresas que, talvez até vou citar aqui, o Jeff Bezos falou ontem ou anteontem, que a empresa dele, que tem hoje 25 anos, está morrendo. Ele já sabe que tem outras empresas que são mais eficientes que ele. E todo mundo aqui deve achar que a Amazon é o melhor negócio do mundo. Cuidado, né? Eu enxergo um mundo que, daqui a 10 anos, provavelmente mais de 50% das empresas que vocês todos conhecem não vão estar aqui. Não é só o Blockbuster que sumiu por causa da Netflix, né? Tem uma série de outras empresas que simplesmente não vão estar aqui. E eu vou tentar explicar por quê, e isso é a área nova de atuação do grupo. As novas indústrias de $1 trilhão que são totalmente disruptivas e que eu provoco todo mundo aqui a começar a estudar elas, porque é ali que vão se criar as novas oportunidades. Por favor, passa aquele vídeo do Jason. So increasingly, humanity finds itself drowning in information. We are choking in a deluge of data. We are increasingly suffering from bandwidth anxiety between our Twitter feeds and Instagram feeds and Facebook feeds. Most people talk about the fact that now we live in the attention economy. Attention is the new limited resource. Attention is the new oil. If you don't have ADD today, you're not paying attention. This is the question on everybody's minds. How do we curate what we pay attention to? How do we push aside the noise and focus on what's important? Stuart Brand used to say, science is the only news. The rest is the same he says and she says that you see in the media. And so, if I were to be talking to entrepreneurs, if I was talking to heads of companies, I would tell them, pay attention to exponentials. Pay attention to disruptive technologies. Pay attention to the progress in artificial intelligence, biotechnology, nanotechnology, right? The big three, GNR, genetics, nanotechnology, and robotics. These are the forces that are upending the world. These are the new trillion-dollar industries that are going to emerge out of no place. Think exponentially, pay attention to disruptive technology. Prestar atenção? Nanotecnologia, genética com nanotecnologia e robótica. Os jovens estudem isso, porque isso vai virar tudo de cabeça para baixo. E aí eu vou mostrar para vocês onde o Brasil é super avançado. Mostra aí os unicórnios que estão no curral, os novos unicórnios. Mostra aí. Bom, eu já criei mais de 10 unicórnios. Vou lá, comecei a cultivar 10 novos. E aqui, né, os 2 primeiros são na área de tecnologia. Uma é na área de nanotecnologia, para acelerar processos industriais químicos. Tudo onde tem líquidos, a nanotecnologia pode acelerar em até 7 vezes o mesmo processo industrial. Então, olha, vai virar tudo de cabeça para baixo.
essa tecnologia muda 300 anos de história química. Então, quem mexer com química aqui, por favor, atenção. Se vocês viram o fenômeno que aconteceu com o Blockbuster e a Netflix, se preparem, porque agora, nessa área são aplicativos, né? Algoritmos matemáticos que fazem, obviamente, um banco de dados. Você precisa de um banco de dados gigantescos, né, para mover todas essas informações, mas a revolução vem agora na química, o que eu chamo de química digital do mundo nano. Então, eu arrisco a dizer para vocês que todo produto químico que vocês usam hoje, no futuro, vai poder ter o mesmo efeito com só 10% de química, ou do princípio ativo químico dentro do líquido. Ou seja, se alguém aqui tem dor todo dia e toma Novalgina, em vez de tomar 40 gotas, eu tenho que tomar 40 gotas. 4 gotas vão dar conta do recado. Você está aumentando a área de superfície da molécula de tal maneira que você vai criar esse efeito prático de potencialmente diminuir em até 90% do princípio ativo químico. Então, eu tenho um filho de 6 hoje, tenho um de 27, um de 23 também, mas eles vão ver um mundo limpo, porque nós estamos, empresas de limpeza, todo mundo tem produtos de limpeza em casa, o que nós lançamos para o meio ambiente é uma catástrofe. Então, não sei se Deus não quis que eu mexesse com petróleo mais, porque realmente é um mundo fóssil, um mundo sujo, me direcionou para esse mundo aí, essa tecnologia que vai ajudar a limpar o mundo, né? Menos química, é melhor para o meio ambiente, é melhor para a nossa saúde. A outra área de revolução nano também é na área de materiais. Vocês, não sei se sabem, mas o Brasil tem 80% das reservas de nióbio do mundo. A jazida em Minas Gerais, e a empresa, o conhecimento em materiais diferenciados, o Brasil é muito forte nessa área. E essa nossa empresa, que se chama Carbonium 3, ela tem 2 nanomateriais, tem aí só para mostrar? Ela tem 2 nanomateriais, uma hidroxiapatita e outra é o grafeno. Não sei quem já ouviu falar do grafeno. O grafeno, ele vai mudar, ele vai permitir que uma bateria que usamos hoje no celular tenha 10 vezes a sua capacidade, que ela seja carregada em 5 minutos. Ela vai permitir que um avião seja 40% mais leve. E para lembrar de uma conversa sobre plásticos aqui antes, o grafeno, tem a imagem do grafeno aí, só para mostrar o que é. Ele é 7 vezes mais leve que o ar, só que ele é 200 vezes mais resistente que aço. Está vendo aqui tem esse bloco aqui de grafeno em cima de uma rosa. Uma flor, tulipa, não sei. 7 vezes mais leve que o ar. Ao mesmo tempo, ele é 200 vezes mais resistente que o aço. Então, você misturar hoje com resinas, e nós estamos trabalhando com empresas de aviação, você misturar 0,5%, muito pouco, dessa matéria-prima, em resinas, você vai tirar 40% da nafta do mundo, fazendo um produto muito melhor. Enfim, a revolução, nós, nos últimos 20 anos, passamos pela revolução digital, de aplicativos, né? Eu acho que tem tanto aplicativo que tem demais, né? Quer dizer, você tem até dificuldade de escolher, né? Mas a nova revolução vai vir aqui, como eu falei, nanomateriais e nanoquímica. Aqui tem um teste feito com empresa internacional da área de aviação. Vamos misturar 0,5%, tá vendo? Com uma resina de epóxi. Você melhorou a tensão do produto, elasticidade, enfim, os aviões vão bater asa. Eles já fazem um pouco assim, porque o alumínio tem uma certa elasticidade. Eles vão bater mais ainda, e não vai rachar. Tá aqui um teste real da empresa, então é um produto que vai para o mundo inteiro. Vai fazer as coisas mais leves, os carros vai ser tudo diferente.
enfim, uma mesa de aço, teoricamente, vai pesar uma fração do que se pesa hoje. Tem aquele vídeo da tinta com grafeno? Por favor. Você vê, pintou, resolveu o problema. Tá bom. Eu acho que nosso presidente Bolsonaro, quando ele fala do grafeno com entusiasmo, porque é isso mesmo. E o Brasil tem as maiores reservas de grafita, não de grafeno. Grafita é o minério que você extrai para aí sintetizar o grafeno, tá? Por favor, não confunda essas duas coisas, que é uma enorme diferença. E a companhia aqui, essa empresa aqui, os cientistas têm mais de 40 anos de pesquisa nessas áreas de nanotecnologia e de materiais brasileiros. E, olha, o Brasil vai fazer parte do mundo desses nanomateriais do futuro aí, e grafeno é um deles. Muito bem, a outra revolução que nós estamos olhando é na área de mineração, mas também envolve tecnologia, porque é um fertilizante engenheirado para mudar a saúde das pessoas, primeiro a saúde da agricultura, consequentemente a saúde das pessoas, e como você vai aumentar a produtividade de várias safras. Obviamente que o Brasil tem vários tipos de terroirs, né? As terras são diferentes no estado do Rio de Janeiro, ali em Campos, na área de Campos, que foi uma antiga produção de cana, são diferentes em Campinas, são diferentes aqui em Florianópolis, mas esse fertilizante, ele contém algo que falta hoje na natureza. Por que ficamos mais doentes que antigamente? Os solos estão absolutamente exauridos. Então, esse fertilizante, que é uma revolução que não vai funcionar só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, me mostra, por favor, a composição química desse produto. Olha, esse produto tem todos esses sais minerais. Na verdade, 76 sais minerais essenciais para a nossa saúde. As plantas não recebem isso mais no campo. Se tiver agricultor presente aqui, eles fazem correção com calcário de origem mineral. Esse aqui é um calcário de origem orgânica e ainda fez-se a correção para botar todos esses sais minerais que são essenciais para a nossa vida. Me dá o exemplo, por favor, aí do senhor Paulus Linus, por favor. Muito bem. Vocês já devem ter ouvido, não sei quem aqui toma vitaminas. Eu vi ali que a média de vocês é 23 a 44 anos. Eu acho que ninguém toma, então. Bom, eu preciso. Você pode associar todos os distúrbios, todas as alergias e doenças a uma deficiência mineral. Vocês lembram disso? O meu médico nunca me falou isso antes. Eu posso atestar para vocês que eu tomo esse produto há 1 ano e meio e eu cresci 1 centímetro. Eu cresci 1 centímetro. Eu vou dar para vocês o exemplo de uma senhora que toma isso há 13 anos. Por favor, dá o exemplo da senhora. Senhoritas e senhoras, ou mulheres, têm um problema maior que os homens de deficiência para absorver o cálcio, né, das comidas, etc. Muito bem, aqui tem uma senhora que toma 600 miligramas, que são 3 cápsulas de manhã cedo. Ela tem uma densidade óssea compatível com uma jovem de 30 a 35 anos. Este produto traz esses resultados. Os resultados para a agricultura, me dá um exemplo, por favor. Olha aqui, no caso do algodão, você tem aumento de produtividade até 37%. Você já imaginou, você está ali produzindo, você vai usar esse novo fertilizante, o Brasil praticamente importa 100% de fertilizantes, vocês sabem disso, né? Hoje, praticamente 100% é importado. Você vai poder aumentar a sua produtividade em 37%. No milho, de 11% a 16%. De novo, depende em que parte do Brasil você está, porque as terras são diferentes em cada lugar, né?
Nada é igual. Cada fazenda tem um DNA das terras, enfim, do solo diferente. Na soja, de 20% a 48%. Fruticultura, 25%. Bom, os efeitos paralelos disso é que se você está produzindo, em média, vamos pegar 30% em média, você estaria sequestrando 30% a mais de CO2. Concorda? As plantas crescem mais, você sequestrou uma média 30% a mais na mesma fazenda que você está funcionando hoje. Então, quer dizer, os efeitos para a nossa saúde, que nós vamos começar a voltar a comer comida com todos os sais minerais necessários. Me dá, por favor, a tabela que mostra os sais minerais, os 76 sais minerais, aquele breakdown. Bom, como vocês estão vendo, aqui na esquerda, em cima, 72 é cálcio, por isso que ele realmente resolve o problema de osteoporose, né? Nossos. Você, os homens também, né? Depois da certa idade, a gente vai murchando. Meu pai faleceu com 4 centímetros a menos. Eu consegui crescer 1 centímetro no último ano e meio. E 7% de magnésio, mais os 76 micronutrientes que funcionam no seu organismo de uma maneira holística. Porque, Raul, você pode me passar o próximo? Eu vou explicar o que... Não, me mostra aquele gráfico que você tomando muito... O que acontece hoje? A gente entra na loja de vitamina e a gente volta para casa cheio de produto, né? Todo mundo te enrolando. Aí você... eu preciso de ferro. Então, acontece que se você toma ferro demais, você deixa de absorver zinco. Se você toma zinco demais, você não absorve cobre. E aí vai. Então, esses minerais têm que se conversar de uma maneira holística. Eles têm que ser biodisponíveis e você tem que absorvê-los. Está aqui o que esses sais minerais, as proporções adequadas, literalmente engenheirados pela natureza. Então, enfim, uma revolução aí para os alimentos. Você vai botar esse produto dentro de um leite e não ter que aditivar cálcio, né? Que esse cálcio, o cálcio inorgânico, ele destrói seu intestino, ele bloqueia tudo, você tem alergias. Eu vejo isso porque nos últimos 20 anos a quantidade de crianças com problemas de tudo que é natureza é inacreditável, porque tudo que a gente come no mundo, tá? Exceto a França, que por acaso também mexe com isso há mais de 100 anos, eles também fazem uma correção de solo adequado, só que no Brasil nós temos uma reserva, enfim, grande o suficiente para tomar conta aí se Deus quiser fazer uma revolução na saúde das pessoas, das plantas, do planeta por causa do CO2 e das pessoas, ok? Vê lá meus unicórnios de novo. Bom, então, mineração que a gente falou, né? Minério de ferro, falei das algas, portos, isso aí a gente está desenhando uma cidade também, e a Vox2U, que palestrou aqui também, meu parceiro Luiz, que oratória, eu consegui captar 50 bilhões de dólares. Tem aquele gráfico? Deus me permitiu ter o talento de engenheirar projetos que as pessoas consideravam impossíveis e, de fato, né, toda hora que eu ia fazer um projeto desse, seja o governador, o prefeito, eu sei que eles olhavam para mim e falaram, pô, esse cara é bem maluco mesmo, porque o que ele está pensando aí nunca vai funcionar. De novo, as pessoas não sabem o que é construir projetos estruturantes do porte que a gente construiu e, de novo, né, tenho um imenso orgulho que todos os projetos estão funcionando, inclusive a empresa de petróleo, apesar de com escala muito, muito menor, né? Mas ela não quebrou, ela se chama Domo hoje, como vocês sabem, e orgulho de ter honrado meus compromissos, que também é uma provocação para vocês, empresários. Olha, quebrar ou entrar num ciclo ruim ou fazer um mau negócio acontece. Não tenham vergonha, só entram e saiam pela porta da frente, porque vão te dar oportunidade de novo. Eu acredito nisso. E aproveitando aqui para mostrar que nós estamos de volta, estou aqui de novo, desenhei meus novos
10 unicórnios, que, se Deus quiser, vão funcionar. Não sei se eu vou usar o mercado de capitais, tá certo? Porque é penoso. Acho muito bom, porque é uma maneira de você captar dinheiro, se você tem bons projetos, né? Acho que, não sei o tamanho dos empreendimentos que vocês botam em pé, mas enfim, Deus me deu um talento de juntar elementos e sempre buscar eficiência. Isso é uma provocação para vocês também, porque se eu faço um porto, o meu porto tem que ser melhor que tudo que está aí. Eu tenho que analisar minha concorrência, eu tenho que, enfim, estudar e sempre buscar ou algo que ninguém fez até agora. Quando o Mark Zuckerberg teve a ideia de criar lá o Facebook, ele criou aquele algoritmo, percebeu que as pessoas gostavam de criar comunidades, né? E, a partir daí, ele ficou, vocês devem saber disso, ele ficou 10 anos recebendo investimentos sem saber direito como ele ia ganhar dinheiro, não é verdade? Depois que, de repente, opa, isso aqui é uma ferramenta de marketing, vou vender propaganda. E é o que é, né? E a fórmula hoje tenha bilhão de clientes, é o que a Netflix também almeja, e cobre $10 por unidade. O mundo nano aqui vai fazer a mesma coisa, porque eu acabei de dizer para vocês, se os produtos químicos, né, remédio que for, vão ter 10% do princípio químico que está lá dentro, o que vai acontecer? Os preços vão ter que cair. Então, eu enxergo o mundo do futuro, só para repetir o que eu já falei, onde mais de 50% das empresas que estão aí vão desaparecer. Estou vendo, estou mexendo, enfim, vocês já viveram várias delas, né? Kodak, enfim, vocês devem ter exemplos de talvez até outras empresas, mas eu vivo isso de perto e me meti nessas áreas aí e fui buscar cientistas. Sempre tive a paciência de ficar 5 anos, às vezes, estudando os ativos, né? Você não acha que muita gente quer abrir um negócio e eu quero, você vai quebrar. Né? Não é assim. Faça, gaste um tempo a mais. Tem gente que abre uma padaria, uma lavanderia num bairro onde já tem 2 ou 3, não olhou em volta do bairro. Ou ele erra na parte jurídica. Hoje em dia, se você não respeitar lá os 360 graus, volta lá nos meus 360 graus. Esse aqui é um manual, se você quiser empreender grande, porque, como aconteceu comigo, eu falhei na minha engenharia de pessoas. Eu vou ter que inventar aí um serviço secreto, vou ter que gravar reuniões, né? O que você faz para pegar desonestidade e falta de caráter? Difícil, né? Difícil. Vocês aqui que são empresários, eu sei que vocês têm funcionários e tem uns que realmente não prestam, né? Então, essa parte de pessoas aqui, eu fui pego de calça curta. Só para que dividir resultados, você nunca faz nada disso sozinho. Você vê, sem o Raul aqui, eu estava frito, né? Que eu tenho que perseverança, né? Na verdade, talvez a palavra certa seja obstinação. Ter obstinação para fazer as coisas é necessária. Você tem que marchar aquela milha a mais. Não é, ganhei, não, cuidado, tem uma concorrência, você tem que ter, e de novo, estudem muito o que vocês, enfim, venham a empreender ou liderar, né? E sempre muito respeito à concorrência, porque ela está aí. As pessoas, eu sempre digo, todo dia 7 bilhões de pessoas acordam no mundo tendo que sobreviver, né? Então, em diferentes níveis, essa guerra é bruta mesmo. Então, né, se você tem um negócio, você se manter no alto, e talvez o exemplo do Jeff Bezos que eu já dei é o melhor de todos, porque ele sabe que depois de 25 anos, a curva dele pode ter chegado no topo. Alguém vai comer pedaço da estrutura dele. Interessante, né? Provavelmente todo mundo acha que o Amazon é isso, vai continuar crescendo. Cuidado, nunca é assim. E por isso, talvez, muitas vezes, os negócios que vocês tenham, façam aquela venda oportunística. Eu olho no meu caso, se eu tivesse vendido a OGX em 2011,
eu teria embolsado 20, 25 bilhões de dólares. Não fiz porque me disseram que eu tinha muito mais petróleo. Não vendi, como muitos investidores ganharam muito dinheiro nessa fase áurea da companhia, e os que ficaram até no fim comigo perderam dinheiro. Eu perdi todo o meu patrimônio no petróleo, mas eu tive a chance de vender por 20 bilhões de dólares. Então, vocês que, né, não se apaixonem muitas vezes. Obviamente, tem negócio que você se apaixona e você enxerga que você tem algo monopolístico. Aí, né, como é bom dizer, né, monopólio é bom quando é seu. Mas é difícil, né? É difícil você, hoje em dia, você ter monopólio de alguma coisa. Obviamente, quando você tem conceitos diferenciados, você tende a atingir monopólios. Só para falar de empresas grandes que têm problema de monopólio, vocês devem estar lendo que o Facebook, o Google, estão sofrendo problemas de grandes reguladores lá fora por serem monopólios, né? Não dá, né? O cara usa toda a sua informação, só eles ganham, então já estão bicando no gigante, né? Até a história já diz lá, o grande Rockefeller, na época que ele tinha o monopólio do petróleo nos Estados Unidos, ele era dono de tudo, da ferrovia, dos campos de petróleo, das refinarias. O governo americano foi lá e cortou ele em 7, né? É assim mesmo. Então, em escala menor, às vezes, quando tem um cara que quer comprar seu negócio e você vê uma oportunidade de gerar caixa, eventualmente é algo que vale a pena ser pensado. Aqui o seguinte, ó, foi essa máquina maluca aí que eu construí na Amazônia em 1981. Eu vi um garimpo, eu vi lá as pessoas produzindo ouro manualmente, e eu vi, caramba, será que isso não pode ser mecanizado? Só que eu fiz o seguinte, eu gastei, dos 6 milhões de dólares que eu ganhei, eu gastei $1 milhão estudando em detalhe quanto ouro eu tinha ali. E quando depois que eu cubei aquela jazida, eu sabia exatamente quanto ouro eu tinha ali. Obviamente, eu cheguei à conclusão que, se eu fosse produzir, eu teria uma margem de 90%, ou seja, uma mina rica. Cuidado que tem minas que você não ganha dinheiro. Mas essa era uma mina rica porque eu cubei ela, eu sabia que, se eu usasse um processo conhecido, não estava inventando nada de novo, tudo processos gravimétricos conhecidos, eu ia ter 90% de margem. Muito bem. 90% de margem, bom negócio. Ouro, vende no telefone. Fui lá e comecei a botar essa planta aqui em produção. Só que eu tinha que levar combustível, gente, enfim, tudo que... área médica, tudo de avião. Era uma ponte aérea de avião, né? Tudo caríssimo. Obviamente, atrasou, obviamente, tinha malária, todo 30 dias tinha que trocar as equipes, e, graças a Deus, eu só sobrevivi porque eu estudei que eu tinha 90% de margem no negócio. Então, o risco foi um risco calculado. Claro que eu não sabia que todos esses problemas... enfim, como eu disse, você tem que dominar a logística, você tem que ter gente capaz de fazer, mas, enfim, as margens altas, e foi isso que eu fiz minha vida inteira. Isso aqui foi uma escola para mim, para sempre mexer com negócios de margem alta. Me dá o exemplo do Chile. No Chile, o que eu fui fazer? Eu fui parar numa mina de ouro e prata, 4.000 metros de altura, no deserto do Atacama, e todo mundo falava, pô, esse Batista realmente é maluco. Eu tinha que buscar energia de 200 quilômetros, água de 150 quilômetros, essa geringonça estava envolvida em 150 litígios jurídicos, tinha 45 donos. Só que, quando eu analisei a engenharia jurídica, eu constatei que a cada pedaço de pizza de um garimpeiro que eu comprava, eu estava comprando um pedaço que tinha ouro contido. Então, era um risco calculado. Eu estava comprando um pedaço de uma extraordinária jazida. Olhem só, em 6 meses eu consegui comprar todo mundo, e, obviamente, eu já tinha feito a análise preliminar que tinha 80% a 90% de margem para colocar essa mina em produção. Ela entrou em produção em 1987, foram 300 milhões de dólares, foi o maior investimento na América do Sul numa mina de ouro naquela época, e foi um sucesso
total. Mais um exemplo. Bom, imagine você, isso aqui também é no deserto do Atacama. Eu fui descobrir água, porque no Chile você pode ser dono de direitos de água, e minas de cobre, minas no Chile compram água para tocar suas operações. Então é o seguinte, eu vi lá as montanhas cheias de neve, aquela neve ali derrete e começa a migrar para baixo, né, para a rocha embaixo. Então a minha aposta foi, vou furar aqui porque fizemos uma avaliação que a rocha era impermeável. Ela sendo impermeável, a água ficava ali. Furei, tive sorte, achei água, vendi. Tem que se ter uma visão diferente para encarar um negócio desse, mas sempre estudando. Então, Deus me deu essa visão diferente para juntar essas peças aí a nível de Brasil, enfim, fazer portos, gerar energia. Quero dizer para vocês que todos vocês aqui devem pagar em casa R$ 800 por megawatt-hora de custo de energia. Eu coloquei minhas plantas, mostra uma aqui. Essa planta aqui no Parnaíba, ela gera energia a R$ 110. Então, ela tem um conceito que o governo federal adotou como gas to wire. Ela está em cima do campo de gás. Esse é o maior campo de gás onshore do Brasil. A Petrobras tem inveja até hoje, que a gente descobriu esse campo. E em cima dela, a gente construiu essa planta aí, que tem 1.500 megawatts, e gera energia para vocês, né, porque está ligado ao sistema nacional, a 110 reais por megawatt-hora. Então, quer fazer grande? Venha com algo disruptivo de baixo custo. O resto não funciona. Tá aí, são uma das 7 turbinas que funcionam lá. São turbinas gigantescas, GE, e, enfim, de novo, conceitos no estado da arte. Não venha com nhanhanhã e, de novo, isso envolve estudo, né? Você tem que saber, pô, peraí, quem tem hoje a melhor tecnologia para produzir a custo baixo? E hoje, por exemplo, nós começamos essa revolução de usinas térmicas ao longo da costa, porque o conceito era você criar uma bateria de térmicas ao longo da costa para se complementarem com as hidrelétricas que o Brasil tem no interior, né? Então, quando não tem chuva, você gera a geração para encher os reservatórios. O que os governos fizeram? Vocês devem saber. O custo foi para R$ 900. Eu, no Rio de Janeiro, pago R$ 900 o megawatt-hora, porque o governo, de repente, começou a licitar térmicas a diesel. A térmica a diesel custa R$ 2.000 por megawatt-hora. E a conversa lá de Brasília sempre foi, isso é só para rodar que nem grupo gerador de hospital. Só que o clima mudou, não choveu. O que aconteceu? De novo, estamos em bandeira amarela, né? Todos aqui que pagam conta de energia, de novo, essas térmicas idiotas estão ligadas, e o Brasil, né, dos empreiteiros que fizeram obras que custaram 2, 3, 5 vezes mais, totalmente desnecessárias, enfim, fizeram muito mal ao Brasil. Para terminar e aproveitar a ocasião, eu fui condenado no Rio, e se vocês não se importarem, Raul, eu queria mostrar esse vídeo aqui do governador Sérgio Cabral, o que ele fala sobre a minha pessoa, por favor. O senhor fala do senhor Ike Batista. Exatamente. O senhor Ike Batista, ele, comigo, nunca teve tomar lá da cá. O Ike era uma pessoa que eu ligava e pedia, doutora Rosa Célia, 30 milhões para ela. E ele dava. 10 milhões para a campanha dos Jogos Olímpicos. Tudo é verdade. Eu confesso, Sérgio Cabral sempre disse aqui que não teve toma lá da cá. Eu não precisava de toma lá da cá. Meus projetos todos nasceram, não tinha nada, absolutamente nada. E quando você constrói projetos desse porte e tem, de repente, 2, 3 mil pessoas construindo, quem quer visitar o projeto é o político, que quer tirar uma vantagem. O que eu tenho a ver com essa história de lava-jato? Nunca tive um contrato com empreiteira, como as empreiteiras, contrato de serviço, não tinha nada para oferecer.
Eu sou um empresário do setor privado, é meu dinheiro. Por que me botaram nessa história? Quer dizer, desculpa, mas isso aqui eu queria aproveitar aqui a plateia para mostrar que a mídia também não divulga isso. Isso é realidade. Quer dizer, quando você não tem... Eu acho que não tem outro exemplo onde o réu confesso afirma, olha, com esse aqui não teve toma lá da cá. E só para mostrar o lado que eu aprendi com minha mãe, que acho que vocês também, empreendedores, têm obrigação de ter esse lado, é vocês pensarem em comunidade. Não adianta ser o pavão da favela sozinho. Pensem na comunidade. Então, tem aqui o que nós fizemos aí nos últimos tantos anos, que também ninguém fala, mas eu vou aproveitar e falar, porque está na hora, né? Em termos de projetos sociais e ambientais, nós investimos mais de 500 milhões de reais aí nesses anos todos, porque, sério, não adianta, você tem que dar de volta para o seu entorno.